Bom dia, que a paz e o reino do Senhor Jesus esteja sobre e dentro de sua vida. Sabemos que o Senhor, Ele só traz espada e guerra entre os cristãos e os incrédulos, porém entre os crentes que amam o Senhor Jesus, o Senhor traz maravilhosa paz, alegria e satisfação. Que todos nós possamos ter essa paz entre irmãos, esta alegria entre irmãos e satisfação a congregar com os nossos irmãos, sendo alimentados pelo cabeça. Hoje nós vamos avançar no estudo da Palavra de Deus. Eu quero nesse momento orar junto contigo para buscar da graça, da misericórdia, do amor, do poder, do auxílio de Deus para as nossas vidas e também buscar a sabedoria do alto para que possamos amadurecer, crescer como filhos de Deus para sermos crentes vencedores. Poderoso Deus, amado Pai Celestial, Papai querido, Papai amado, com afeto, com amor e com gratidão nós oramos ao Senhor. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que ora comigo para te exaltar, para te engrandecer, para te adorar e buscar, Senhor, o teu auxílio, a tua luz, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Vem nos abraçar, Senhor, vem nos consolar. Se necessário, e com certeza é necessário, nos purifica, Senhor, como estamos vendo que o Senhor purificou o templo em Jerusalém. Nos purifica, tira de nós o que lhe desagrada, a malícia, a maldade, a avareza. Tira, Senhor, de nós a lascívia, a mágoa, o ego, o gênio. Tira de nós, Senhor, o que a carne e o mundo têm colocado em nosso interior. Não queremos viver a vida da velha criatura, do velho homem. Não queremos estar ligados em Adão quando caiu, mas queremos estar ligados no Senhor, o último homem que é Espírito que vivifica. Vem nos vivificar, nos fortalecer, vem nos transformar, nos conformar à tua imagem, vem nos usar como membros funcionais em tua obra, para que cada um de nós, com a sua devida, justa cooperação, cresça como corpo do Senhor, exalte, expresse o Senhor nesse mundo, Pai. E que desta forma, andando no teu caminho, seguindo os teus passos, andando sob a tua luz, que o Senhor possa estar alcançando a nossa família, que o Senhor possa estar operando os teus milagres e as tuas maravilhas, para testemunho da glória, da veracidade do Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. E você que concorda com essa oração, é importante que você, com fé no Senhor Jesus, diga amém. Pois o Senhor, Ele é o amém. É Ele quem cumpre as nossas orações quando nós oramos em concordância. Hoje, o Senhor nos entrega um ponto de vista, uma revelação muito importante da palavra que temos estudado, né? Hoje nós veremos o que o Senhor Jesus, o que Ele faz em nossas vidas, que vai de encontro com o que Ele fez quando entrou com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Vamos à palavra de Deus? Se você estiver com a Bíblia, abra em Mateus capítulo 21. Bom, hoje, segundo
a divina revelação dada pelo Espírito Santo aos mestres verdadeiros na palavra de Deus, eu quero compartilhar contigo a exegese, ou seja, trazer essa mensagem para os nossos dias e para a nossa vida. Nós temos visto, vamos hoje no versículo 10 em diante, que quando o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Bom, você crê que o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis? Bom, tenho a certeza que você está acompanhando o estudo da palavra porque você crê. Um rei, quando ele entra na capital, ele vai diretamente aonde? É natural no mundo que um rei humano, quando ele entra no seu reino, na capital do seu país, do seu estado, é natural que ele suba diretamente ao trono para reger os seus súditos, as nações. É verdade ou não é? Porém, o Senhor Jesus, ele dá mais valor ao plano de Deus do que ao seu próprio plano, à vontade de Deus do que aos seus próprios interesses, à casa de oração do que ao reino. E quando ele entrou em Jerusalém, ele não foi buscar primeiramente o trono, como o Rei dos Reis que ele é, para reinar naquele lugar, não. Primeiro, ele foi ao templo. Para quê? Para purificá-lo. E isso é muito importante para os dias atuais, para nós trazermos para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus, ele entra em nós, ele não vem diretamente governar todo o nosso corpo. Não é essa a experiência que nós temos. Primeiramente, ele entra em nosso espírito. Ele entra para purificar o nosso espírito. Temos pregado e estudado a palavra de Deus, temos mostrado que nas Sagradas Escrituras apresenta que o homem é tripartido: espírito, alma e corpo. E a salvação de Deus é uma só, que acontece em 3 estágios, começando no nosso espírito, para então renovar a nossa mente, aonde reside a nossa alma, e no final, na ressurreição, glorificar o nosso corpo. Isso é maravilhoso. Veja que podemos então entender dessa forma, que assim como Cristo, quando entrou em Jerusalém, primeiramente foi purificar o templo e disse: esta casa é para ser chamada casa de oração, e vós transformais em covil de salteadores. Assim também o nosso espírito era um covil de salteadores, afastado do Senhor, fazendo a vontade da nossa alma e do nosso corpo, aprisionado por nós na velha criatura, caídos, imundos. Porém, quando o Senhor Jesus entrou, a primeira coisa que ele fez foi purificar o nosso espírito para transformar na casa de Deus, porque a habitação de Deus é o nosso espírito. Lembre-se, Cristo disse em João, no capítulo 4, Deus é espírito, ou seja, como espírito, Deus habita em nosso espírito. E quando ele vem habitar no nosso espírito, a primeira coisa que ele faz, a semelhança do segmento do que aconteceu naqueles dias, que é uma prefiguração do que acontece na vida da igreja, na nossa vida hoje, diz assim, versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou
todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Olha como ele purificou o templo, tirando as coisas carnais, mundanas, e levando as coisas espirituais, sagradas, para que o homem tivesse uma ligação, confiança direta em Deus. Podemos dizer que eles estavam confiando nos cordeiros, touros, aves que eles sacrificavam. Já estavam cegos por aquilo, já estavam embriagados, dando mais valor ao sacrifício do que ao Salvador. Eu creio que eles já tinham até mesmo esquecido da promessa de Deus a Eva, lá no Jardim do Éden, após a queda, que dela sairia um descendente que iria pisar a cabeça da serpente, profetizando assim que Deus iria encarnar nesse mundo e ele seria o sacrifício para resgatar a humanidade, para salvar a raça caída, o homem. Então, quando o próprio Senhor entrou no templo, muitos não ficaram alegres com ele, porque estavam mais alegres com a forma religiosa do que com a forma espiritual. E isso é tão verdade que hoje muitos, para fazer orações mecânicas, Pai Nossos, Ave Marias, outras rezas para anjos, ou para fazer clamores mecânicos, buscando bênçãos materiais. As pessoas têm tempo, têm dedicação, as pessoas arrumam tempo, arrumam dedicação. Mas muitas vezes para ouvir uma pregação como essa, da verdade, que vem pelo Espírito Santo, muitas pessoas não conseguem tempo, não têm satisfação, não têm prazer, porque a semelhança daquele povo estão embriagados pela religiosidade, estão enraizados em raízes religiosas. Mas que nós, amada igreja, possamos vencer isto e dar cada vez mais espaço, mais campo ao nosso Senhor que habita no nosso espírito, que Ele possa fazer a purificação por completo e expandir para nossa alma, para nossa mente, nos transformando na forma de enxergar, de ver, de falar, de agir, de se doar a Ele. E assim, futuramente, salvando o nosso corpo dessa situação caída, aonde o salário do pecado é a morte, porém o dom de Deus é a vida eterna. Aleluia! Continuando, depois de ter purificado o templo, olha o que o Senhor Jesus fez. Olha como encaixa perfeitamente na nossa experiência com Cristo, com Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus nos dias atuais. Versículo 14. Vieram a ele, depois de ele ter purificado o templo, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ou seja, após ter purificado o templo, ele deu vista aos cegos e colocou para caminhar, correr, andar os coxos. Entenda, quando o apóstolo Mateus ele escreveu este livro aos cristãos, o intuito dele é mostrar como Deus trabalha em nossas vidas, como Deus trabalha em nosso espírito. Veja que primeiro o Senhor vem residir, purificar o nosso espírito, nos dando vida interior, para a partir dali começar a abrir os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar o seu propósito eterno
eterno, na eternidade, habitar com Ele, com um corpo glorificado na Nova Jerusalém, mas também o propósito dele agora, para que a gente de fato e de verdade saia da prostração, saia de uma vida infrutífera. Paramos de ser membros que não são funcionais, antes são coxos, debilitados, e começamos a correr a carreira que nos está proposta. Irmãos, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, para que não percamos a coroa da vida, para entendermos o agir, a convocação, o chamado de Cristo em nossa vida. É necessário que nós venhamos a ler 2 textos rapidamente, para que sejamos alimentados pelo Espírito Santo. E o primeiro está: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, que é Jesus Cristo, que são os apóstolos, que é o apóstolo Paulo, que são todos aqueles que verdadeiramente se doam e se entregam pelo reino dos céus. Nós devemos olhar para essas pessoas, testemunhas do Senhor Jesus, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para isso o Senhor cura o cego. Para isso o Senhor abre os nossos olhos, para que a gente entenda o que está nos pesando e o que está fazendo com que nós desagradamos a Deus por intermédio de pecados. Que a gente venha a se desembaraçar disso. E aí sim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para os cristãos. O Senhor nos deu o encargo de pregar essa verdade. Porém, se nós não gastarmos tempo com a palavra, como conseguiremos? Por isso, no versículo 2 fala: como correr essa carreira que nos está proposta? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, só depois que o Senhor purifica o nosso espírito, abre os nossos olhos e fortalece as nossas pernas, é que estamos dispostos a correr essa carreira. Eu glorifico a Deus por irmãos que têm acordado para a carreira e têm levado em consideração a sua vida, as suas posses em prol da pregação do Evangelho. Eu glorifico. São poucos, mas são pessoas que, se Deus não tivesse já trabalhado, à frente, amadurecendo eles primeiro, a pregação do reino não seria possível. Graças a Deus. Nós chamamos também você, meu irmão, minha irmã, que tem acesso a essa palavra. Sai da raiz religiosa. Para de ficar investindo em homens que só estão preocupados com o próprio ventre e não te dão nada da verdadeira sabedoria do reino dos céus, da vida eterna. Se gasta para o reino, vem correr a carreira que está proposta conosco, vem ser a igreja conosco, vem estudar Bíblia conosco, vem amadurecer e ser membro funcional no corpo de Cristo verdadeiro conosco, porque aqui nós estamos preocupados em obter a coroa da vida, em ganhar pessoas na face dessa terra em nossa geração para o reino dos céus, como a palavra de Deus nos ensina. E para que possamos correr, precisamos enxergar, precisamos ser fortalecidos, precisamos olhar
para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, e seguir os seus passos, tendo Ele como nosso cabeça e nós termos comunhão como seu corpo, cada um se doando juntos para que esse corpo tenha expressão e possa cada dia mais expandir, crescer, ganhando almas para o nosso Senhor e Rei. Amém? Graças a Deus, e que o Espírito Santo possa fazer essa obra em sua vida, porque eu, como um servo do Senhor, que Ele me usa como boca para poder que a palavra dele chegue até você, eu apenas mostro a você a verdade contida na Bíblia Sagrada. Porém, força para ser purificado, vencendo a religiosidade, os sacrifícios, vencendo a confiança em homens e em coisas materiais, para viver no Espírito, ter os olhos abertos para enxergar a verdade na palavra e ter as pernas fortes para poder correr conosco a carreira e se gastar pelo Evangelho. É só o Espírito Santo que pode lhe capacitar. É só o Espírito Santo. E se alguém que ouve essa pregação é tocado pelo Espírito Santo e chamado pelo Senhor para fazer parte do corpo dele, tem como você nos ajudar a pregar o Evangelho mesmo em outra cidade, em outro estado. Tem como você fazer parte desta igreja que busca em primeiro lugar o reino dos céus. A primeira coisa que você deve fazer é começar a participar conosco dos cultos que são transmitidos de forma online, toda quarta, sexta e domingo, 7:30 da noite, e domingo também ao culto, 9 horas da manhã. O que você deve fazer é deixar o Senhor trabalhar em seu coração e daquilo que Ele lhe prospera, separar semanalmente uma oferta de gratidão, não de forma sistematizada, mecânica ou religiosa. Não somos a favor de obrigar o povo a fazer o que os judeus faziam no Velho Testamento, como dízimos, votos, ofertas estipuladas. Não somos a favor disso. Por mais que passamos lutas financeiras, nós cremos e dependemos do agir do Espírito Santo, quebrantando corações e trazendo pessoas a contribuir com alegria, não por interesse e nem por necessidade. Pois o apóstolo Paulo, ele ensina aos crentes em Coríntios, e não só a eles, mas a toda a amada igreja. Ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E aqui nós vemos que cada um se refere a todos. Não importa a quantidade. Eu sei como tem sido difícil viver nesse mundo, porém tudo está na soberania de Deus. Mas não devemos deixar a pregação do Evangelho verdadeiro e a obra do Senhor, a igreja do Senhor, que é o seu reino e nós fazemos parte, em segundo, terceiro, quarto ou último plano. Antes, devemos levar em consideração, como o apóstolo Paulo, ele ensina em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, a prosperidade que o Senhor tem nos dado, seja ela grande ou pequena, Deus é soberano e Ele mesmo tem trabalhado em nossas vidas, e separar semanalmente, ou então aquele que recebe uma vez por mês, na semana em que recebe, para honrar os santos que o Senhor usa para pregar o Evangelho, honrar a obra do Senhor para que nós tenhamos condição de socorrer os necessitados. É ensinamento da palavra, e para que a obra do Senhor se mantenha pregando a verdade, nós precisamos aprender. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Outro ensinamento que nós aprendemos e temos ensinado ao povo,
que o apóstolo Paulo ensina às igrejas quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, ou seja, ele ensinou tanto a igreja de Corinto, como também as outras, as demais igrejas que Cristo tinha consagrado a ele, para que ele fosse ali um apóstolo, um mestre, um profeta, um evangelista, um pastor cuidando delas. Cristo usou o apóstolo Paulo de todas estas formas, cuidando daqueles irmãos. E ele ensinou os irmãos para que pudesse alcançar ainda mais almas e cuidar uns dos outros, que aquele, segundo a sua prosperidade, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, não é por minha causa, é por causa da obra do Senhor. Paulo estava dizendo, eu estando perto ou longe, honre a obra do Senhor, honre os santos que o Senhor ungiu e tenha certeza que o Senhor, ele é poderoso para fazer com que nós venhamos a superabundar em todas as boas obras, nos dando ampla suficiência em tudo. Ele fala isso ainda naquela mensagem de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, no versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode sim prosperar a cada um de nós que temos um coração para a obra do Senhor, porém, no dia em que Ele nos prosperar, se Ele nos prosperar, é para que a gente ainda abunde mais em toda boa obra, pensando nos santos, pensando na obra do Senhor. Uma forma que você pode estar ajudando nesse mês de setembro de 2022, para que nós possamos fechar o mês da casa de oração no azul, pagando todos os gastos que temos, é você contribuir pelo Pix na conta da casa de oração. Vou deixar aqui o número certinho e você que sente no coração em contribuir, faça com alegria e com gratidão, pois quem oferta mostra gratidão pela obra do Senhor. Quem não oferta mostra ingratidão. Que possamos ser filhos gratos, com amor pelo Pai e pela sua obra, e não como Caim foi. Que possamos ser como Abel foi, que honrou ao Senhor do jeito certo, e não Caim, que honrou ao Senhor do jeito errado, do jeito que queria. Segue aí a imagem aonde você pode estar contribuindo, ajudando a manter o corpo de Cristo santos, usados por Cristo para se gastarem cada dia mais em prol da pregação do Evangelho, intercessão da amada igreja, intercessão dos amados irmãos. A conta é no Banco Corá, né? Caso alguém não saiba fazer Pix, mas deseja fazer alguma oferta, você pode pedir para fazer um TED no seu banco. A conta ali embaixo você vê, né? Agência 0001, o número que eles vão pedir, onde se encontra registrado, o banco é 403, a conta é 300-806-9, dígito 3. Você que mexe com o Pix e deseja ajudar com amor, eu estou passando aqui explicadinho para que todos entendam, né? Eu sei que aqueles que o Espírito Santo capacitar a ajudar, vão ajudar, e aqueles que têm um coração duro para as coisas de Deus, não vão ajudar. Então eu falo só para explicar, por ser algo novo no início. Perdão se alguém me acha repetitivo, mas realmente pesa sobre mim os encargos do Evangelho e da obra do Senhor. O Senhor, Ele consagrou
a mim se preocupar com a pregação do Evangelho nessa geração aqui em Santa Bárbara, no Brasil e possivelmente até no mundo. Deus é que irá revelar o plano dele. Então, para que possamos avançar na pregação, precisamos ensinar as pessoas como podem contribuir com o Evangelho. Muitas que outra hora, contribuíam com homens que estavam preocupados com o próprio ventre e não ensinavam nada da verdade contida na palavra. Hoje irão contribuir com a casa do Senhor, com a casa de oração, com a igreja do Senhor verdadeira que somos nós, com alegria e satisfação. Com essas pessoas é que nós estamos ensinando. Aqueles que não creem, aqueles que o nosso evangelho e a nossa missão está encoberta e não creem nas nossas palavras que vêm de Cristo, nós não estamos preocupados com esses. Esses daí estão nas mãos do Senhor e o Senhor é quem vai cumprir o seu propósito em suas vidas. O nosso intuito é poder apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus e alcançar aquelas que estão dispersas por intermédio da pregação do Evangelho. E os irmãos de bom coração e boa índole sabem que para nós podermos pregar a palavra gera encargos e custos. E se cada um ajudar com amor e alegria, certamente nós vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos e aumentar as localidades pregando o evangelho verdadeiro. O Pix, você que sabe mexer com Pix, há duas chaves, você pode escolher. Uma é o CNPJ, como mostra aí na tela, 41 532 538 001/24, e a outra é a chave do e-mail. Como você vê aí, o e-mail é oferta para o reino @gmail.com, tá bom? Se você colocar lá a chave e-mail e colocar oferta para o reino @gmail.com, a sua oferta será destinada à Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, aonde nós temos pregado a verdade, sem mercadejar a palavra, mas contando com a oferta de gratidão e amor de cada irmão verdadeiro membro do corpo de Cristo. Deus abençoe a sua semana. Amanhã iremos avançar no estudo da palavra. A paz do Senhor Jesus.